Eclipse, terremoto, doenças, catástrofes. Será que é o fim do mundo? Com certeza, tá bom? Hoje, à luz da Bíblia, algumas coisas que estão acontecendo. Hoje, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo 5 de abril, e no dia 8 de abril, 5 de abril de 2024, e no dia 8 de abril vai acontecer um eclipse total, que será possível ver em alguns países. Total, isso está na Bíblia. Terremotos, alguns dias atrás aconteceu na ilha de Taiwan, um grande terremoto, deixou mortos, deixou feridos. Então eu quero mostrar à luz da Bíblia, mostrar que está escrito tudo na Bíblia. E para desespero de alguns, mas para nós que somos salvos, para nossa esperança, porque são sinais que Jesus Cristo deixou. Por exemplo, dia 8 de abril, vai acontecer um eclipse total. Nos Estados Unidos, México, Canadá serão os países que terão a chance de acompanhar o eclipse solar total ou parcial na próxima segunda-feira, dia 8. No Brasil, porém, o fenômeno não será visível. O tema esteve entre os assuntos mais buscados no Google. E o que é o eclipse total? Eclipse solar total. O fenômeno ocorre quando a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra. A Lua bloqueia toda a luz do Sol, impedindo que a luz atinja alguns pontos do planeta. O eclipse solar total acontece quando a Lua bloqueia todos os raios do Sol, transformando por um período o dia em noite. Fantástico. A previsão é que o alinhamento entre três corpos celestes aconteça por cerca de 4 minutos. Quando a Lua bloqueia apenas parte da luz do Sol, o fenômeno, portanto, é classificado como eclipse solar parcial ou anular. O eclipse de 8 de abril de 2024 será um eclipse solar total. Será o último eclipse solar total visível dos Estados Unidos até 2044. Abre aspas para mim. Se chegar lá, a depender da localização, as pessoas poderão acompanhar o eclipse solar total parcial. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas estejam no caminho do eclipse solar total e nós vamos poder assisti-lo no site da NASA, tá bom? Esse eclipse total. Então, a Bíblia já nos adverte sobre isso. Jesus ele deixou alguns sinais. Jesus deixou sinais para mim, para você, da volta dele, sinais de que ele voltaria, e um desses sinais é exatamente aqui, olha, por exemplo, a Bíblia também fala de um eclipse, a Bíblia fala de uma lua de sangue. Você já leu isso? Atos capítulo 2, versículos 19 e 20. A lua de sangue ocorre unindo um eclipse lunar e a superlua, acontecem juntos, a junção de dois fenômenos, o eclipse lunar e a superlua, formam a lua de sangue, é um fenômeno considerado raro. E quando acontece a lua de sangue ocorre quando o eclipse lunar e a superlua ocorrem simultaneamente. O eclipse lunar consiste no alinhamento entre o Sol, Lua e Terra. Na Bíblia, há uma profecia sobre o fim do mundo. Em Joel, capítulo 2, versículo 31, essa profecia fala sobre a lua de sangue, a lua de se tornar sangue. O Sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Olha o eclipse. O Sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, esse acontecimento é mencionado novamente ao retratar o fim do mundo. Então você vê como que a Bíblia tem resposta para tudo? Fala até desse fenômeno raro, a lua de sangue, que é uma profecia lá escrita no livro de Joel, que é repetida aqui, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa mesma profecia é citada aqui, olha, capítulo 2, é o discurso de Pedro sobre o fim dos tempos, que Deus disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E ele diz assim, olha, eu faria aparecer prodígios em cima no céu. Prodígios são sinais que Deus nos deixou. Sinais embaixo na terra. Sinais para quem? Para os filhos de Deus saberem que está cada vez mais perto a volta do nosso Cordeiro. Sinais na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas. O eclipse total. A lua em sangue, esse fenômeno que nós acabamos de ver, conhecido como lua de sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia
do Senhor. Oh, aleluia. Isso é uma profecia, está tudo na Bíblia, gente. Claro que é o fim dos tempos. Tudo isso que está acontecendo no mundo. Isso sem falar do terremoto que aconteceu esse dia. Daqui a pouco eu quero falar um pouco do terremoto que aconteceu na ilha Taiwan, que matou várias pessoas, deixou várias pessoas feridas. Mas, gente, tudo isso está na Bíblia. Isso não me assusta. Me entristece, claro que me entristece porque quantas pessoas sofreram, morreram e morrerão, tá bom? Isso está na Bíblia, o sofrimento do fim dos tempos. E a Bíblia diz que isso é só o princípio. Agora imagina quando a igreja for arrebatada e começar a grande tribulação aqui na Terra. Vai ser infinitamente pior. Tá bom? Imagina só quando começar a grande tribulação aqui na Terra. Os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus em Mateus 24:3. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: primeira pergunta, dize-nos, quantas serão essas coisas? Porque no versículo em cima, Jesus falou que o templo de Salomão não ficaria pedra sobre pedra, a destruição. Jesus, quando isso vai acontecer, a destruição do templo de Salomão? 70 anos após a morte de Cristo, o templo foi destruído. Quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda? 3 perguntas. Segunda, né? E a terceira pergunta, e o fim do mundo? Aí ele começa a explicar. Acautelai-vos. No versículo 4, Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Isso é o que não falta, né? Falsos cristos. Aqui no Brasil até nós temos o Cristo, que ele diz que é o próprio Jesus Cristo, mas nós sabemos que isso é um falso Cristo, tá bom? Muitos dirão que é o Cristo. E aí ele continua dizendo: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Guerras é o que não falta. No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 5 de abril de 2024, Israel está em guerra com Hamas, Ucrânia e Rússia, e rumores de guerras, ameaças, um líder ameaçando o outro, um líder de um país ameaçando o outro. Olhai, não os assusteis. Isso aqui é interessante. Olha só, ele falou assim: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Mas olha que interessante que Jesus falou. Olha só. Não vos assusteis. Não é para mim e você ficarmos assustados. Os sinais do fim dos tempos, gente, não é para deixar o crente com medo. Quem tem que ficar com medo são aqueles que não têm Cristo. Eu e você vamos ter medo porque nós já estávamos esperando os sinais do fim dos tempos. Eu sabia que tudo isso que está acontecendo no mundo, eu sabia que aconteceria, porque está na Bíblia. Então Jesus falou assim: olha, vai ter guerras, rumores de guerras, falsos cristos, mas ele disse: não vos assusteis. Então, cristão, não é para você ficar com medo do que está acontecendo no mundo. Não tenha medo. Jesus falou: não se assuste. Nós já estávamos esperando isso acontecer. Por que nós vamos ter medo se somos salvos pela graça de Deus? Então ele disse assim: olha, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que tudo isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Terremotos. Alguns dias atrás, da data que eu estou gravando esse vídeo, aconteceu um terremoto que deixou muitas pessoas feridas, muitas mesmo. E esse terremoto em Taiwan foi um tremor de magnitude 7,4. É o mais forte já registrado no país em 25 anos. Em 25 anos, há mais de 1.000 feridos. Há mais de 1.000 feridos. Fotos e vídeos mostram os danos causados por esse terremoto, que deixou pessoas mortas e feridas, né? No dia 3 de abril, na quarta-feira, esse é o terremoto mais forte. Segundo as autoridades, as pessoas que morreram estavam no condado montanhoso, e pouco povoado, que fica próximo ao epicentro do tremor, na costa leste da ilha, a cerca de 150 quilômetros da capital. Diversos imóveis ficaram danificados na região, incluindo 2 prédios que tombaram. Em todo o país, pelo menos 26 edifícios desabaram, de acordo com as autoridades. Socorristas trabalharam no resgate de mais de 70 pessoas que ficaram presas entre os escombros. Segundo as autoridades, cerca de 50
pessoas que estavam em 4 micro-ônibus e visitaram um parque nacional estão desaparecidas. Não há confirmação sobre a nacionalidade destes até a última atualização. Então, olha só, gente, terremoto. Isso aqui é apenas mais um de muitos outros terremotos que aconteceram. Mas Jesus ele já disse que isso aconteceria. Olha aqui, terremotos em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ou seja, nós já estávamos esperando. É triste, claro que é triste. Pessoas morreram, perderam seus empregos. Por exemplo, da data desse vídeo, alguns dias atrás, no estado do Espírito Santo, algumas cidades choveu muito, mas muito mesmo, e algumas cidades aconteceram alagamentos. Tem uma cidade especificamente chamada Mimoso do Sul. Se você pesquisar aí, Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, foi destruída e devastada. As pessoas começaram a levantar doações, igrejas e o governo levantando doações para restaurar aquela cidade, porque foi uma destruição, foi uma calamidade, gente. Foi coisa terrível, são os sinais do fim dos tempos. Horrível, pessoas mortas, destruídas, casas, comércios, prejuízos, coisa horrível. Mas nós sabemos que isso é o fim dos tempos. Doenças, lembra o Covid que aconteceu alguns anos atrás? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Mas é o fim dos tempos. E lembra o que Jesus falou para mim e para você? Não fiquem assustados. No versículo 8 de Mateus 24, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Isso é apenas o começo, Jesus falou. Isso aqui é apenas o princípio das dores que vai acontecer no mundo. E ele diz assim, olha, interessante, Mateus 24, 29. Olha o que Jesus fala aqui. 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, eclipse, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, queda de meteoros, as potências dos céus serão abaladas e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Oh, aleluias. Então, gente, é a volta de Cristo, tá? Se você é um cristão, você já aceitou Cristo, parabéns para você. Agora, se você que me assiste não aceitou Cristo, você está esperando o quê? Ele voltar para você ficar? Então assista Cristo, aceite Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Em Lucas capítulo 21, olha o que Jesus falou do fim dos tempos, quando isso estiver acontecendo. Lembre-se que tudo que está acontecendo no mundo são sinais para nós. É Jesus mostrando, olha, estou voltando. Sinais do fim dos tempos. Sinais do fim dos tempos. Ou seja, tudo que está acontecendo é um sinal para mim e para você, de que a volta de Cristo está cada vez mais perto. Então, em Lucas capítulo 21, no versículo 28, olha só o que Jesus falou. Quando essas coisas, os sinais do fim dos tempos, que ele fala em Lucas também, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, ele falou, quando esses sinais estiverem acontecendo, olhem para cima, porque a redenção de vocês está próxima. Então, cristão, você está vendo essas calamidades, terremotos, eclipse, lua de sangue, estrelas caindo, você está vendo tudo. O mundo está numa bagunça. Ele falou, levante sua cabeça. Sabe por quê? Jesus está próximo. A nossa redenção está próxima. Aleluia. Então, para nós cristãos, o fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos, para nós é uma esperança da volta de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, por exemplo, para mim e para você, não é um livro que traz temor para o cristão. Não, o livro de Apocalipse para o cristão, ele não traz temor. Ao contrário, ele traz esperança. Quem tem que ter medo do livro de Apocalipse são as pessoas que não têm Cristo, tá bom? São eles. Você, nós não temos que ter medo do Apocalipse porque nós somos salvos. Olha só o que a Bíblia diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do que a Bíblia chama a volta de Cristo, para nós cristãos, chama de bem-aventurada esperança. A volta de Cristo para nós é uma bem-aventurada esperança. Oh, aleluia! Então, cristão, não tenha medo. Esses sinais é para mostrar que cada dia mais está próximo o nosso encontro com o nosso Salvador, tá bom? E se você que me assiste, você ainda não entregou a vida para Cristo, os sinais estão aí.
E Deus deixou os sinais. E a Bíblia diz que a volta de Cristo vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé eles casavam, davam-se em casamento. A vida estava normal até que, de repente, Jesus voltou. Noé pregava. Noé dizia, olha gente, Deus vai mandar um dilúvio. Mas ele mandou eu construir uma arca. Se vocês entrarem, serão salvos. Nunca tinha chovido na face da terra. Então as pessoas pensavam que Noé estava louco. Estava louco. Como eu e você hoje pregamos o evangelho, tem pessoas que acham que nós somos loucos. Tem pessoas que chamam que são de fanáticos, religiosos. É como nos dias de Noé. Noé pregava, Noé falava, gente, Deus vai mandar o dilúvio. Deus vai mandar o dilúvio, gente. Deus vai mandar o dilúvio. Esse cara tá louco, esse Noé está louco. É como nós cristãos estamos pregando hoje, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E quando a gente fala no fim dos tempos, tem pessoas que até criticam a gente na internet, né? Vem com esse papo de fim dos tempos novamente, essa besteira de sinais dos tempos. Como nos dias de Noé. Noé pregava, Noé ensinava e nada. Mas o dia do dilúvio chegou. Igual eu e você estamos pregando, falando de Jesus. Os sinais, Deus é tão bom que deixou sinais. Se o que está acontecendo no mundo, gente, não for o fim dos tempos, é o que? O mundo está o caos. Olha, você que já é salvo. E um dia eu te verei lá no céu, tá bom? Espero que essa mensagem, esse comentário sobre os sinais do fim dos tempos que as pessoas estão dizendo, espero que isso traga esperança para você. Para nós, é uma esperança viva da volta de Jesus Cristo. For possível, você assista o eclipse total, né? A escuridão do sol, como diz a Bíblia. E lembre-se, quando você assistiu o eclipse, lembre-se que é apenas mais um sinal da volta de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Você ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Se você gosta desse canal, gosta das minhas mensagens, então inscreva-se. Deixa nesse vídeo aqui o seu like, porque é importante para o YouTube. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Obrigado pela tua audiência. Deus te abençoe em nome de Jesus.